Eu desejo, né, que Deus coloca, né, no coração, né, de cada família, de cada mãezinha, de cada pai, né, esperança. Esperança que o amanhã será melhor. E ele tem sido, né? Se Deus coloca isso dentro da gente, a gente não desanima. Mesmo que a gente caia um dia, no outro a gente levanta. É o que eu desejo, né? Que Deus, né, dê esperança para essas famílias, porque o amanhã é sempre melhor. Meu nome é José Carlos, eu sou pai de João Pedro, um filho especial, hoje com 20 anos, graças a Deus, né? No início tinha alguns prognósticos de que nós não estaríamos aqui. Os primeiros problemas já surgiram no segundo dia de vida. Ele teve uma hipoglicemia severa. Inicialmente não sabíamos porquê, se havia algo específico com ele ou se havia sido só um descuido médico. Essa hipoglicemia levou ele à UTI, foi a primeira vez que ele foi à UTI e ficou 4 dias na UTI até se restabelecer. Com o nascimento, né, do João, ele ficou já na UTI logo que nasceu. E aí começou uma busca, né, que veio, né, de quase 20 anos em busca do diagnóstico, né, do que seria a doença, o que teria cometido, né, tantas sequelas, né, neurológicas, né, logo após o nascimento. E essa caminhada ela é muito difícil, porque a gente encontra, né, muitos profissionais no caminho, muita suposição, mas até então nenhum diagnóstico tinha sido, né, finalizado. Nenhum tratamento também, né, o João não conseguia enquadrar. Eu imaginava assim, não, na hora que descobrisse, né, o João iria voltar, né, à normalidade, iria existir um tratamento, o João ia firmar o tronquinho, o João ia falar, né, o João ia andar. E isso era o que me motivava. Uma busca incessante do nome dessa doença, de um tratamento. E isso foi caminhando, né, ao longo dos anos, várias internações, né? O primeiro ano de vida, o João passou na UTI, foram 30 dias de internação. Quando retornou para casa, ele retornou para casa no dia que completou 1 ano de vida. E aí a gente, né, tinha a certeza do quanto a gente queria ficar com ele, independente de qualquer problema que ocorresse. Desde então é assim, um aprendizado, saber lidar com as coisas dele. Ele é uma criança alegre, ainda que ele não saiba falar, que ele não possa se expressar adequadamente, ele se expressa com choro, com sorriso, com algum incômodo, para que a gente possa entender. E desde então o que a gente tem vivenciado é isso, um aprendizado todos os dias, eu, minha esposa, familiares, especialmente minha cunhada, para que a gente pudesse oferecer a ele o que fosse melhor e o que tornasse feliz. No primeiro ano de vida, quando muitos médicos nos trouxeram diagnósticos muito ruins, houve um médico neurologista que disse o seguinte, que o que precisávamos era cuidar bem dele, para entender o que o fazia feliz, para que a gente buscasse isso, fazê-lo feliz, e isso tem sido determinante. E encontrei profissionais no caminho, um deles foi o Dr. Hélio, que foi o neurologista, né, neuropediatra, que foi uma pessoa que acolheu o tratamento do João, ele ouvia
o meu anseio e ouvia o conhecimento que a gente tinha da rotina do João. E a gente começou um tratamento do Dr. Hélio, foi ele que nos encaminhou para que o João pudesse hoje usar a ventilação mecânica não invasiva, foi através dele e que melhorou muito, né, e tem dado condição para que o João respire melhor. E ele falava, sempre ele falou, Rejane, né, eu não vou desistir enquanto a gente não descobrir, né, qual que é realmente a causa da doença do João Pedro. Bom, e a deficiência de ADC tem uma particularidade muito importante, assim, porque ela simula outras possibilidades diagnósticas. Então, acredita-se hoje que ela é uma doença subdiagnosticada, porque muitos pacientes que têm essa doença podem estar escondidos em outros diagnósticos, como paralisia cerebral, doença neuromuscular e alguns casos em que a gente não se conclui um diagnóstico e fica com aquela situação pendente, né? E esse foi o caso do João, né? Do João Pedro, que é um paciente que eu acompanho há muitos anos. E ele sempre teve um quadro clínico de uma fraqueza muscular importante, de umas crises em que ele fica meio aéreo, tem uma salivação, mexe os olhos, que sempre foi atribuído como crises epiléticas, mas tinha ao mesmo tempo um quadro que parecia periférico pela fraqueza muscular que ele tinha. E toda a investigação que a gente tentou para fazer um diagnóstico confirmatório do João Pedro foi muito difícil, os exames sempre davam todos normais. E foi quando realmente eu comecei a estudar mais a deficiência de ADC, logo me veio na cabeça a possibilidade de que o João pudesse ter essa síndrome, porque ela se encaixava bem nos sintomas, né? E quando a gente teve possibilidade mais fácil de fazer o diagnóstico, com a ajuda da indústria farmacêutica, que possibilitou a gente fazer esses testes, eu entrei em contato com a família e falei dessa possibilidade da doença e que eu queria testar o João Pedro. E foi uma coisa interessante que eu pedi o teste para a doença específica, porque o quadro clínico me sugeria bastante essa possibilidade. E foi positivo, né? Confirmando a doença do João Pedro, que foi uma jornada gigantesca, né, até o diagnóstico. E eu falei para o Dr. Hélio, Dr. Hélio, né, graças a esse esforço, né, heróico dele aí, porque realmente eu já tinha desistido, eu queria viver o meu melhor com o João e esquecer se existia essa síndrome, esse nome. Eu falei, mas se a gente puder deixar, né, alguma experiência, alguma ajuda para outros que virão, valeu a pena, né? Valeu muito a pena. E eu falei que a gente estava, né, alegre, muito feliz por a gente, quem sabe futuramente, né, poder ser um caminho, né, de esperança para quantas crianças e quantas famílias. A respeito da minha esposa, a gente até tem um quadro ali que fala que filhos especiais requerem mães especiais. Se não fosse pela minha esposa, mãe do João Pedro, não teríamos chegado aqui. Então, é preciso saber que isso não é só uma lenda urbana, isso é uma realidade. Filhos especiais têm mães especiais. Chegamos aqui, João Pedro chegou aqui, até aqui, porque tem uma mãe especial. Eu gostaria de realmente enaltecer, né, o papel da família do João Pedro, do pai, da mãe, Dona Rejane, né, que eu tenho absoluta certeza assim, que são exemplos assim, de pais, né, que fazem tudo assim, para melhorar a condição do João Pedro, da qualidade de vida dele. Uma família que não mediu esforços ao longo desses anos e o que é mais importante, né, o carinho, o afeto e o amor, né? Então, eu queria dar realmente esse recado aqui para a família do João. Acho que eles estão de parabéns, né, por essa persistência, essa resiliência.
que finalmente a gente conseguiu pelo menos fechar um diagnóstico, isso é super importante. Entender que o sorriso dele nos anima e que nós temos uma limonada para fazer todo dia. Todo dia a gente faz limonada. Às vezes não sai tão boa, às vezes sai amarga, às vezes sai azeda, às vezes sai aguada, às vezes não sai gelada, mas todo dia é limonada. Todo dia é limonada. Deus, né, fez através do João nos ensinar a dar valor nas mínimas coisas. E eu falo que às vezes, né, eu falo muito para o João, eu falo, João, a mamãe não vai ver você formar, ter um diploma, a mamãe não vai ver você casar, mas eu falo que ele tem asas, né? O João tem voado, o João tem nos ensinado a ver outra dimensão. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Nós tivemos várias cuidadoras ao longo desse tempo. Hoje a gente está com home care, mas até os 15 anos, mais ou menos, a gente teve várias cuidadoras. E dentre essas, eu queria destacar a Dalva. Que ela deixou da vida dela para cuidar do João. Ela ficou com a gente nesses 15 anos, então assim, abriu mão de passeios, de namorar, e é um amor que assim, né, pai e mãe, né, a família amar, isso é até natural, mas o amor, né, de uma cuidadora, de quem veio de fora, assim, preço nenhum paga o que essa mulher fez por ele. Eu me lembro quando ele esteve desenganado, próximo de um antivida. E eu me lembro quanto eu sabia que ia doer e o quanto eu sabia que queria ficar com ele. Então, talvez por isso, contando aí um pouco da trajetória dele, que eu me emociono, mas assim, pelo tanto que a gente já viveu, o tanto que a gente já lutou por ele e o tanto que o sorriso dele já pagou nessa luta. Eu desejo, né, que Deus coloca, né, no coração, né, de cada família, de cada mãezinha, de cada pai, né, esperança. Esperança que o amanhã será melhor. E ele tem sido, né? Se Deus coloca isso dentro da gente, a gente não desanima. Mesmo que a gente caia um dia, no outro a gente levanta. É o que eu desejo, né? Que Deus, né, dê esperança para essas famílias, porque o amanhã é sempre melhor.